E se eu te dissesse que o silêncio que você está vivendo não é vazio, é trabalho? Que essa fase em que nada parece acontecer é exatamente a fase em que mais coisa está acontecendo por trás. Porque o que Deus move primeiro não é o seu mundo, é o que você acredita sobre ele. E quando isso muda, tudo muda. Você tem sentido como se estivesse parado, como se a vida estivesse travada, como se as portas não respondessem. E ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de você fica inquieta, como se estivesse sendo puxado para um lugar que você ainda não consegue explicar. Já sentiu isso? Um tipo de pressão leve, constante. Um incômodo que não é ansiedade, é chamado. Só que ninguém te ensinou a reconhecer esse sinal. Então você chama de atraso, você chama de castigo, você chama de abandono. Mas e se for direção? Porque Deus raramente anuncia. Deus prepara. E preparação quase sempre parece bagunça. Parece corte, parece demora, parece perda de controle. Só que existe um padrão. Quando ele vai mover algo grande, primeiro ele mexe no seu ambiente interno, ele mexe no seu foco, ele mexe no seu desejo, ele mexe no seu padrão de escolhas. E quando você não entende o processo, você tenta voltar para o antigo, você tenta forçar o que não encaixa mais. Você tenta consertar uma fase que, na verdade, é transição. E é exatamente aqui que muita gente perde o melhor. Não porque Deus parou de agir, mas porque a pessoa se recusa a atravessar o desconforto da mudança. Vamos começar com uma verdade simples, mas que dói. Você não está atrasado, você está sendo reposicionado. Só que reposicionamento não é glamuroso, é desconfortável. Ele te tira da rotina, ele te faz questionar coisas que você jurava que eram certas. Ele expõe dependências, ele desmonta a pressa e, principalmente, ele mexe com o seu ego, porque o ego quer sinais imediatos. Você quer uma prova, um ok do céu, um sinal claro, uma confirmação que você consiga mostrar para alguém e dizer: "Tá vendo? Agora vai." Mas a maior parte das confirmações não vem como espetáculo, vem como paz em meio ao caos, vem como um não que te livra, vem como uma ideia que surge do nada, vem como uma pessoa que some, vem como uma oportunidade que não abre. E semanas depois você descobre por quê. E aqui vai a primeira pergunta que muda tudo. E se o que você chama de Deus não está fazendo nada? For apenas Deus te impedindo de fazer a coisa errada rápido demais? Porque existe uma pressa que é só medo disfarçado. Medo de não dar certo, medo de ficar sozinho, medo de perder tempo, medo de parecer fracasso. E o medo sempre pede urgência, o medo sempre sussurra: resolve logo, pega qualquer coisa, volta para o que era, não arrisca. Só que Deus não te guia pelo medo, ele te guia pelo alinhamento. E às vezes o alinhamento exige uma pausa, para que você pare de confundir barulho com progresso. Pensa na sua mente como um rádio. Se há interferência demais, você não ouve a estação certa. E o que traz interferência? Excesso de opinião, excesso de comparação, excesso de ansiedade, excesso de gente falando, excesso de você tentando controlar tudo. Então Deus faz o quê? Ele abaixa o volume do mundo. Ele te coloca num lugar onde você sente falta do barulho, onde você estranha a calma, onde você se encontra. E é aí que você descobre: muita coisa que você chamava de vida era apenas distração. Agora vem uma parte delicada. Quando Deus começa a mover algo na sua vida, ele não começa te dando, ele começa tirando. Não porque ele é cruel, mas porque tem coisa na sua mão que não combina com o que ele quer colocar. Tem apego que ocupa espaço, tem hábito que rouba energia, tem relacionamento que drena propósito, tem ambiente que alimenta a sua versão menor. E isso é o que quase ninguém fala. Deus não muda a sua vida sem confrontar a sua identidade, porque você só sustenta um novo nível
quando você vira uma nova pessoa, não uma nova máscara, uma nova estrutura interna, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se respeitar. Você quer crescimento, mas ainda pensa como alguém que pede permissão. Você quer prosperidade, mas ainda se sabota por culpa. Você quer amor, mas ainda aceita migalhas para não ficar sozinho. Você quer paz, mas ainda negocia limites para não desagradar. E aí vem a fase em que tudo parece travar. E trava mesmo. Porque é como se Deus dissesse: antes de te entregar o próximo capítulo, eu preciso resolver o personagem. E essa resolução acontece de forma silenciosa. Talvez você tenha notado que algumas coisas perderam o gosto. Conversas que antes te animavam, agora cansam. Lugares que antes te distraíam, agora parecem vazios. Certos objetivos que você perseguia com fome, agora parecem pequenos. Isso é um sinal. Não é fase chata. É atualização interna. É como se o seu espírito tivesse mudado de frequência e o velho mundo não encaixasse mais. Só que quando isso acontece, a mente entra em pânico, porque a mente gosta do familiar, mesmo que o familiar seja ruim. A mente prefere uma prisão conhecida do que uma liberdade desconhecida. Então ela tenta te puxar de volta com pensamentos. Você está exagerando. Você está ficando estranho. Você vai se arrepender. Você vai perder todo mundo. Quem você pensa que é? Percebe? A sua própria mente tenta manter você no mesmo lugar. E aí Deus faz algo curioso. Ele permite que você sinta o vazio, porque o vazio é pedagógico. O vazio mostra onde você estava preenchendo com coisa errada. O vazio mostra onde você estava fugindo de si mesmo. O vazio revela dependência, e por mais desconfortável que seja, ele abre espaço para a coisa certa. Mas aqui eu preciso ser direto com você. Nem toda movimentação é confortável. Às vezes, Deus move algo na sua vida quebrando o que parecia seguro. Porque segurança falsa é prisão com almofada. E prisão, mesmo confortável, ainda é prisão. Você já percebeu como certas coisas só mudam quando você chega no limite? Quando cansa de verdade, quando enjoa de verdade, quando dói de verdade. Existe um ponto em que a repetição vira insuportável, e esse ponto, muitas vezes, não é o fim, é o início, porque quando você não aguenta mais, você para de negociar com o que te destrói, você para de romantizar, você para de justificar, você escolhe. Agora presta atenção nessa ideia. O maior milagre que Deus faz não é mudar o que acontece fora, é mudar o que acontece dentro. Porque quando o dentro muda, o fora começa a se reorganizar naturalmente. Você escolhe diferente, você reage diferente, você se posiciona diferente, você se respeita diferente, e a vida responde ao seu padrão novo. É assim que a direção acontece. E aqui entra a mente, o subconsciente, o comportamento humano. Você vive, na prática, dentro do que você acredita. Você não anda em direção ao que você quer. Você anda em direção ao que você aceita como possível. E Deus, quando move algo, mexe exatamente nisso. Ele expande o possível dentro de você. Só que expansão dói, porque ela quebra limites antigos. Ela te confronta com perguntas que você evitava. Por que eu me conformei? Por que eu tenho medo de crescer? Por que eu preciso da aprovação de todo mundo? Por que eu tenho pavor de ficar sozinho? Por que eu confundo paz com tédio? Essas perguntas são portais. Quem atravessa, muda. Mas muita gente não atravessa. Muita gente volta. Volta para o antigo emprego. Volta para a antiga relação. Volta para a antiga desculpa. Volta para o velho vício. Só para não sentir o vazio do meio do caminho. Só que o meio do caminho é exatamente onde você aprende a ser forte sem aplauso. E é aqui que a vida te testa em silêncio. Você já notou como algumas promessas de Deus parecem demorar?
Demoram porque você ainda está tentando chegar lá com a mesma estrutura que te quebrou aqui. Você ainda quer a bênção com o mesmo medo. Você ainda quer o próximo nível com o mesmo apego. E Deus não entrega algo grande em uma mão que ainda treme por dentro. Ele estabiliza você primeiro. E isso leva ao pico emocional que eu quero que você sinta de verdade agora. Se Deus está movendo algo na sua vida, existe uma chance enorme de que você esteja interpretando os sinais ao contrário. Você está vendo o não e chamando de rejeição, quando era proteção. Você está vendo o atraso e chamando de abandono, quando era preparo. Você está vendo o silêncio e chamando de vazio, quando era trabalho. Você está vendo o corte e chamando de perda, quando era livramento. E a pergunta que pode te salvar é simples: e se isso que está doendo agora for exatamente o que vai te libertar depois? Porque imagine o seguinte: e se você conseguisse o que você pediu na hora errada, com a mente errada, com a companhia errada, no lugar errado? Você chama isso de resposta, mas seria tragédia. Às vezes, a maior bênção é um ainda não. Às vezes o não é a prova de amor mais dura que existe. Só que para enxergar isso, você precisa parar de tentar controlar Deus. Sim, eu sei que isso mexe com você, porque você quer sentir que está no comando. Você quer sentir que, se fizer A, acontece B. Se orar X, vem Y. Só que vida não é máquina. E fé não é contrato. Fé é entrega consciente. É você fazer a sua parte e confiar no que você ainda não vê. E é por isso que esse momento, essa fase, é tão importante. Porque ela revela quem você é quando ninguém está te vendo. Quando não tem resultado. Quando não tem validação. Quando não tem sinal. Você continua sendo alguém de propósito. Ou você volta a ser alguém de impulso. Agora eu quero que você olhe para a sua própria vida e identifique o movimento. Onde Deus está mexendo? No seu círculo, no seu trabalho, no seu sono, na sua disciplina, na sua coragem, na sua paciência, no seu coração, no seu orgulho? Porque quase sempre, quando Ele vai mover o externo, Ele começa pelo interno que você vinha ignorando. E aqui vai uma chave prática. Em vez de pedir "me mostra o resultado", peça "me mostra o padrão". Em vez de pedir "me dá logo", peça "me prepara para sustentar". Em vez de pedir "abre a porta", peça "fecha o que me desvia". Esse tipo de oração muda você. E quando você muda, o caminho aparece. Porque Deus não está apenas movendo coisas para você. Ele está movendo você para o lugar certo. E isso inclui tirar você de lugares que eram bons, mas não eram seus. Inclui afastar você de pessoas que te amavam, mas não te alinhavam. Inclui quebrar rotinas que te davam conforto, mas não te davam futuro. E quando você entende isso, a ansiedade diminui, porque você percebe que não está sendo punido, está sendo guiado. Então aqui vai a conclusão que você precisa carregar como uma âncora. Se você está sentindo que algo está mudando, mesmo sem conseguir explicar, não lute contra. Observe, ajuste, cresça, porque Deus não move com pressa, Ele move com precisão. E agora, se isso falou com você, faz uma coisa simples. Escreve nos comentários em silêncio. Só isso, porque eu quero saber quantas pessoas estão percebendo que Deus não está ausente. Ele está trabalhando. Respira. Não volta para o antigo. Não se diminui. Não se apressa para preencher vazios. Se Deus está movendo algo na sua vida, é porque a direção já começou. E quando começa, não termina em perda. Termina em propósito.